Cansada dos conflitos do mundo, uma pessoa vai à igreja buscar refresco para a alma. E o que ela encontra? Muitas vezes encontra apenas o tumulto do mundo. O pregador se apresenta não saindo de um lugar secreto de meditação e poder, não com a autoridade da palavra de Deus permeando a sua mensagem, não com a sabedoria humana empurrada para o fundo pela glória da cruz, mas com opiniões humanas sobre os problemas sociais do mundo ou soluções fáceis para o vasto problema do pecado. Este é o sermão. Assim, a guerra do mundo entra até mesmo na casa de Deus. E fica de fato triste o coração do homem que entrou buscando paz. Com essas palavras, John Gresham Machen encerra o seu famoso livro Cristianismo e Liberalismo. E essas são palavras apropriadas para nós começarmos a nossa palestra hoje, no nosso último dia do Fórum de Lançamento da Associação Reformada de Cultura e Ação Política. O tema que eu quero tratar com vocês nessa noite é a ação política e a missão da igreja. E eu comecei com essa introdução porque durante muito tempo eu tenho falado sobre cosmovisão cristã e sobre o engajamento do cristão no mundo, pensando na minha própria história de como eu descobri as implicações abrangentes da fé cristã para a minha vida. Em várias das minhas palestras, eu falei sobre como, durante o meu curso de Direito, na minha graduação, eu me vi em conflito muitas vezes sobre como relacionar a minha fé cristã, as minhas convicções de fé, com as coisas que eu aprendia, com aquilo que eu estudava, com todo o mundo da vida jurídica, especialmente da filosofia do direito. E nesses conflitos eu sempre tendia a um tipo de pietismo, a um tipo de fé que se resumia à vida privada, à vida da igreja. E foi então quando eu descobri o neocalvinismo holandês. Foi quando eu descobri a obra de Abraham Kuyper, a obra de Herman Doivert, e foi descobrindo o calvinismo de Kuyper e Doivert que eu percebi que a minha fé cristã não precisava ficar em casa, não precisava ficar na igreja, mas que eu podia levar as minhas convicções religiosas para a minha vida acadêmica, para a minha vida profissional e para a minha profissão jurídica. E durante muito tempo eu usei essa minha jornada de descoberta do neocalvinismo holandês para justificar, para explicar por que é importante o cristão se engajar com o mundo, por que é importante o cristão se envolver com a cultura ao seu redor, tanto na vida política quanto na vida em sociedade. Acontece que nos últimos anos algumas das minhas preocupações, algumas novas preocupações apareceram. Eu tenho observado na minha interação com outros cristãos, no meu convívio com os irmãos, tanto pessoalmente na igreja, como no meu ambiente de trabalho, como nas redes sociais, uma tendência dos cristãos, não mais ao pietismo, não mais ao escapismo, mas agora a um tipo de reducionismo, uma tentativa de resumir tudo na vida à política. E essa idolatria da esfera política, essa tendência à idolatria da esfera política passou a ser uma preocupação recente. Passou a ser uma preocupação central na minha vida. E eu também passei a me preocupar com que testemunho a igreja está dando para o mundo. A igreja ela vai entrar em conflito com o mundo muitas vezes e de muitas maneiras, mas o ponto do conflito, o foco do conflito da igreja com o mundo deveria ser sempre a glória do Evangelho de Cristo. Cristo é a pedra de tropeço da igreja. E quando questões importantes da política, da vida em sociedade, se tornam a pedra de tropeço da igreja, nós temos um problema. E eu passei a me preocupar com isso. E foi quando eu descobri, fui me aprofundando na chamada doutrina da missão espiritual da igreja. E foi estudando essa doutrina que eu passei a ter uma compreensão melhor de como a igreja e os cristãos
devem se relacionar com a política e devem fazer a sua ação política na cultura. Então eu quero falar hoje sobre a ação política e a missão da igreja em 3 pontos. Primeiro eu quero tratar da doutrina da missão espiritual da igreja para introduzi-la àqueles que ainda não a conhecem. Em segundo lugar, eu quero tratar da relação entre essa doutrina da missão espiritual e a cosmovisão cristã. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre como nós podemos articular uma ação política que honre tanto a cosmovisão cristã, isto é, a ênfase no senhorio absoluto de Cristo, quanto o caráter singular da igreja, isto é, a sua missão espiritual. Então, em primeiro lugar, a doutrina da espiritualidade, em segundo lugar, a relação entre cosmovisão e missão espiritual, e em terceiro lugar, articulando uma ação política que honra a missão espiritual e a cosmovisão cristã. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. A missão espiritual da igreja. James Banneman, um teólogo que escreveu uma famosa obra sobre a eclesiologia presbiteriana, ele disse que em sua característica fundamental, a igreja visível é um meio espiritual para operar o bem-estar espiritual dos homens. E nós podemos usar essa citação como nosso ponto de partida para entendermos o que é a missão da igreja. A missão da igreja visível é essencialmente espiritual. Essa ideia da espiritualidade da igreja, ela tem suas raízes na história antiga da igreja cristã. Nós podemos pensar, por exemplo, no período em que Constantino, após a conversão de Constantino ao cristianismo, Constantino assume para si a posição que ele próprio designou de bispo dos assuntos externos da igreja. O clero seria, a hierarquia da igreja, seria formada dos bispos para os assuntos internos. E o imperador seria o bispo dos assuntos externos da igreja. Um dos grandes proponentes dessa ideia do césaropapismo, como veio a ser chamado, foi o historiador Eusébio. Ele defendeu que o imperador era o primeiro cristão do império. E ele não via nenhum problema em um imperador assumir a liderança sobre a vida da igreja. Por outro lado, Ambrósio ficou famoso, pela sua maneira de lidar com o imperador cristão. Ele chegou a disciplinar o imperador por causa de um pecado cometido durante uma guerra. E então Ambrósio impediu o imperador de participar da mesa do Senhor até que ele se arrependesse e então pudesse tomar a Eucaristia. Ambrósio defendeu que o imperador cristão ele está na igreja, ele não está sobre a igreja. E ainda na história antiga da igreja, Agostinho foi aquele que introduziu explicitamente a ideia das 2 cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Mas mais importante, Agostinho defendeu que não existe verdadeira virtude sem verdadeira religião. E por isso, apesar de existirem essas 2 cidades, o cristão ele deve participar da vida política não como um cidadão da cidade dos homens, mas como um cidadão da cidade de Deus. O cristão exerce na política, na vida estatal, uma influência santificadora. E aí nós temos as raízes do que viria a ser a doutrina da missão espiritual da igreja. Mas com esse nome, a doutrina da espiritualidade aparece, na verdade, no presbiterianismo. Ela aparece na história do surgimento da igreja presbiteriana. A Confissão de Fé de Westminster explicitamente ensina que os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos. Ela também ensina que a igreja não deve se imiscuir nos assuntos do Estado. Essas são 2 expressões, 2 aspectos da doutrina da espiritualidade. Primeiro, o Estado não pode interferir naquilo que é próprio da igreja, a administração da palavra, dos sacramentos e a disciplina. E, por outro lado, a igreja não pode se imiscuir nos assuntos civis do Estado. As raízes mais claras, a formulação ainda mais explícita da doutrina da espiritualidade se encontra no 2º livro de disciplina da Igreja da Escócia. Esse é um documento antigo, importante para a formação da eclesiologia presbiteriana. E nesse documento, os teólogos presbiterianos da Escócia disseram o seguinte: este poder e governo eclesiástico é diferente e distinto em sua própria natureza daquele poder e governo que é chamado de poder civil e que diz respeito ao governo civil da sociedade.
Embora ambos procedam de Deus, isso é importante, e tendam ao mesmo fim, isso também é importante, se forem corretamente usados, a saber, promover a glória de Deus e ter súditos piedosos e bons. Então existe algo de comum que o governo civil e o governo eclesiástico compartilham, mas em sua natureza eles são poderes diferentes. E isso é a base da doutrina da missão espiritual da igreja. Acontece que essa doutrina ela sofre uma profunda reformulação, um importante desenvolvimento no presbiterianismo norte-americano. Por quê? Porque pela primeira vez na história, isso é uma novidade na história pós-reforma da igreja, esse é o primeiro momento após a reforma protestante em que a igreja aparece desvinculada do Estado. Na história da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, houve vários estados, várias colônias que tiveram igrejas oficiais, fosse a igreja anglicana, fosse a igreja congregacional. Mas o presbiterianismo norte-americano nasceu como uma religião não oficial, nasceu como uma confissão cristã desvinculada do Estado. Diferente do presbiterianismo escocês, que permaneceu vinculado ao Estado por muito tempo, o presbiterianismo norte-americano já nasceu desvinculado do Estado. E esse disestablishment, como é chamado, é uma marca do presbiterianismo norte-americano e ele passou a ser desenvolvido teologicamente a partir da ideia da missão espiritual da igreja. Foi especialmente no sul dos Estados Unidos, por meio das obras de James Thornwell e de Stuart Robinson, que se desenvolveu a doutrina da missão espiritual. Porém, esses autores, muitas vezes, e outros do sul dos Estados Unidos, muitas vezes têm sido acusados de formularem a doutrina da missão espiritual da igreja simplesmente para justificar a escravidão que era praticada no sul dos Estados Unidos. Acontece que a historiografia da igreja mais recente tem mostrado que essa é uma afirmação falsa. Embora, de fato, a doutrina da espiritualidade tenha sido muitas vezes usada como uma justificativa para a manutenção da escravidão, mesmo autores contrários à manutenção da escravidão, mesmo teólogos contrários àquela instituição, afirmavam e defendiam a doutrina da missão espiritual da igreja. Por exemplo, John Holt Rice, um opositor do sistema escravocrata, escreveu o seguinte: eu creio que nada de bom sucedeu com a igreja ou com o Estado quando a igreja se intrometeu em assuntos temporais. Até mesmo Charles Hodge, famoso teólogo de Princeton, que era contrário à instituição da escravidão, defendeu uma doutrina da espiritualidade da igreja, embora de forma mais moderada do que alguns teólogos do Sul. Hodge defendeu que a igreja ela tem uma missão espiritual e ela não deve se intrometer em assuntos que sejam puramente políticos. Essa breve história da doutrina da espiritualidade serve para nos mostrar que nós não estamos falando de uma inovação, que nós não estamos falando de algo recente, mas nós estamos falando de algo que pertence à própria essência da teologia da Reforma. É próprio da eclesiologia da Reforma a afirmação de dois poderes de natureza distinta, o poder da igreja, o poder do Estado, e a distinção entre esses dois poderes está na natureza e não no mero acidente. É da natureza do poder da igreja ser um poder espiritual destinado a fins espirituais. Mas além dessa breve história, nós precisamos pensar sobre o que a Bíblia ensina a respeito. Será que a Bíblia ensina a missão espiritual da igreja, a doutrina da espiritualidade? Eu entendo que sim, e eu entendo que sim por causa de três ensinos bíblicos relativos à igreja visível. Em primeiro lugar, os nomes que a igreja visível recebe na Escritura. Isso é algo importante. Os nomes que a Bíblia atribui à igreja visível revelam a sua natureza espiritual. O primeiro nome que a Bíblia atribui à igreja visível é o nome de reino do Senhor Jesus. Em Mateus 16, o Senhor Jesus, falando com os seus apóstolos, ele diz que está entregando as chaves do reino dos céus e ele está entregando essas chaves à igreja.
Essas chaves nós reconhecemos na teologia reformada, são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica, particularmente. O Senhor Jesus disse então que a igreja é o reino. A igreja não é algo diferente do reino, mas a igreja é o reino do Senhor Jesus. A igreja recebeu as chaves do reino de Jesus. E várias vezes o Senhor Jesus disse que o seu reino não é deste mundo. O seu reino é espiritual. E isso revela que a natureza da igreja é espiritual. O segundo nome atribuído à igreja visível é casa de Deus. Em 1 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo dá ao seu pupilo Timóteo instruções de como ele deve proceder na casa de Deus. E essa casa é uma casa espiritual. Nós sabemos que essa casa não é feita com pedras, essa casa não é feita com tijolos humanos, essa casa não é edificada por mãos humanas, mas o apóstolo Pedro diz claramente que os crentes são edificados como uma casa espiritual para oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus. Então, a igreja visível é um reino espiritual, a igreja visível é uma casa espiritual, e em terceiro lugar, a igreja visível é uma família espiritual. Em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo diz que os membros da igreja visível não são estranhos, mas são da família de Deus. É uma filiação espiritual, porque não é pela carne, não é pelo sangue, não é pelo nascimento natural, mas é uma filiação espiritual. Então, os nomes dados à igreja visível nos ensinam que a igreja é uma instituição de missão espiritual. Mas, além disso, os poderes dados à igreja visível também revelam a sua natureza espiritual. Deus deu à igreja poderes e instrumentos que são adequados a uma finalidade espiritual. Deus deu a palavra, Deus deu os sacramentos, Deus deu o culto e as ordenanças, e todas essas coisas são dirigidas ao espírito dos homens e não à sua natureza corporal, temporal. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos contrastar os poderes dados à igreja com os poderes dados ao Estado. O Estado tem o poder de coerção. O Estado tem o poder da punição corporal quando ele prende o indivíduo ou, eventualmente, em determinados estados, aplica a pena de morte. O Estado tem poder sobre o corpo dos indivíduos nesse sentido. E esse poder foi dado a ele quando o Senhor dá a espada ao magistrado civil. Mas o Senhor não deu uma espada aos líderes da igreja. O Senhor não deu um poder temporal para a igreja visível. A igreja visível recebeu apenas poderes espirituais, simplesmente porque a sua natureza e a sua missão são espirituais. Mas a Bíblia ainda ensina sobre essa espiritualidade da igreja, falando sobre os privilégios que são dados à igreja visível, que são privilégios espirituais. Em Efésios 1, o apóstolo Paulo diz: Cristo foi dado pelo Pai como cabeça da igreja. Nenhuma outra instituição humana tem Cristo como cabeça mediatorial. Nós podemos falar que Cristo é Senhor sobre toda a criação, Ele é Senhor sobre todo o universo, nós vamos falar mais sobre isso adiante, mas Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o rei mediatorial sobre a igreja, e esse é um privilégio que nenhuma instituição humana possui, além da igreja visível. Em segundo lugar, o segundo privilégio, o Espírito Santo fala peculiarmente à igreja. Nós ouvimos várias vezes no livro de Apocalipse o refrão: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É claro que a palavra de Deus é direcionada aos indivíduos, é direcionada às famílias, é direcionada até mesmo às nações. É claro que há aplicações importantes da palavra de Deus para todas as criaturas morais. Mas, peculiarmente, o Espírito Santo fala à igreja. O terceiro privilégio da igreja, que mostra a sua natureza espiritual, é que nenhuma instituição além da igreja recebe a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos então privilégios espirituais dados a uma igreja que tem uma missão espiritual. Então nós, a partir dos nomes da igreja, a partir dos poderes dados à igreja, a partir dos privilégios que a igreja possui, nós podemos concluir que a missão da igreja é uma missão espiritual. E que missão espiritual é essa? A missão da igreja dada por Jesus Cristo em Mateus 28 consiste em reunir os santos, fazer discípulos e aperfeiçoá-los, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Reunir os santos e aperfeiçoá-los
é a missão da igreja. E por causa dessa sua natureza espiritual, os teólogos de Westminster estão claramente certos ao ensinar que a igreja não deve se imiscuir nos negócios civis do Estado. Ela não deve misturar as chaves do reino dos céus com a espada do magistrado civil. Esse é um distintivo da eclesiologia reformada, o ensino da missão espiritual da igreja. E esse é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto agora é discutir a relação entre essa missão espiritual e a cosmovisão cristã. Nós precisamos entender que nada disso que eu falei até agora anula o fato de que o cristianismo é uma religião que não se resume à esfera da igreja. A fé cristã faz reivindicações abrangentes que alcançam todas as áreas da nossa vida. O cristianismo faz reivindicações e ensina coisas que envolvem a vida do indivíduo, a vida da família, a vida da nação, a vida do governo civil, a vida das empresas, a vida dos trabalhadores e assim por diante. O cristianismo é uma religião de implicações abrangentes. E por isso, Abraham Kuyper e o neocalvinismo holandês estavam certos em afirmar que o cristianismo é uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Há várias maneiras de entender esse conceito, mas nós podemos resumi-lo dizendo que cosmovisão é o compromisso fundamental do coração humano, que orienta o pensamento de cada indivíduo e a sua ação no mundo. Eu vou repetir. Cosmovisão é o compromisso fundamental do coração humano, que orienta o pensamento de cada indivíduo e a sua ação no mundo. Então, a cosmovisão ela impacta os nossos pensamentos, ela impacta as nossas ações, mas, acima de tudo, na sua essência, a cosmovisão é um compromisso do coração. É esse compromisso fundamental no íntimo do nosso ser que reflete na nossa maneira de pensar e agir. Agora, diante dessas aplicações, dessas implicações abrangentes da fé cristã, será que a ideia de cosmovisão cristã é incompatível com a missão espiritual da igreja? E essa aparente incompatibilidade resulta do fato de que, à primeira vista, a missão espiritual da igreja parece desencorajar o engajamento cristão no mundo, ao passo que a ideia de cosmovisão cristã claramente encoraja esse engajamento. Então, será que são mesmo incompatíveis? Será que a ideia de uma missão espiritual para a igreja contradiz a afirmação de Abraham Kuyper de que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre qual Cristo não exerça o seu domínio, não exerça a sua soberania, não exerça a sua autoridade? Será que Cristo não pode clamar que todas as áreas da vida lhe pertencem por causa da missão espiritual da igreja? Eu quero mostrar para vocês que não. Eu quero mostrar para vocês que, apesar de a missão espiritual da igreja e a cosmovisão cristã poderem conduzir a caminhos antagônicos, elas não são ideias essencialmente contraditórias. Na verdade, é possível e é recomendável, e é exatamente o que eu quero fazer hoje, encorajar vocês a pensarem no cristianismo como uma cosmovisão, sem abandonar a doutrina da missão espiritual da igreja. E nós podemos ver essa compatibilidade de maneira muito simples se nós olharmos para a própria doutrina, para os próprios ensinos do calvinismo de Kuyper, Doiver e o neocalvinismo holandês em geral. O neocalvinismo possui sua própria versão da doutrina da espiritualidade. Você que já leu Kuyper, você que já leu Doiver, você que ouviu a palestra do professor Lucas anteontem, você sabe que os holandeses, os reformados holandeses, desde Groen van Prinsterer, eles têm elaborado a doutrina da soberania das esferas. E essa doutrina da soberania das esferas é uma maneira peculiar de articular uma versão da doutrina da espiritualidade da igreja. O Dr. Lucas falou sobre a influência de Groen van Prinsterer na relação entre igreja e Estado, e ele também falou um pouco sobre como Kuyper teve a sua própria visão que veio a prevalecer no movimento antirrevolucionário.
Na verdade, Kuyper defendeu mudanças até mesmo nos padrões de fé da igreja, nas 3 formas de unidade da igreja reformada, para remover o princípio da igreja nacional, o princípio do establishment. Isso mostra que Kuyper era alguém profundamente comprometido com a doutrina da espiritualidade da igreja e especificamente com a sua versão, a doutrina da soberania das esferas. Depois de Kuyper, Hermann Doivert, ele articulou filosoficamente a missão da igreja com a sua teoria das estruturas sociais típicas. Se você já ouviu falar sobre Hermann Doivert, se você já ouviu falar sobre a sua teoria das instituições sociais ou das estruturas sociais, você vai lembrar que Doivert procurou mostrar as distinções entre cada instituição humana a partir do que ele chamava de funções, função base e função guia. E Doivert mostrou que a função que guia o Estado, a função que qualifica o Estado como uma instituição separada, é o aspecto jurídico, a justiça, o dar a cada um o que é devido. Isso é o aspecto que guia, que qualifica a missão do Estado. A igreja, porém, possui uma outra função qualificante. A função guia da igreja é a fé, é o aspecto da fé, é a confissão, é a proclamação da verdade que Cristo entregou à igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade, enquanto o Estado é o ministro de Deus para promover o bem, para louvor dos que praticam o bem e para a punição daqueles que fazem o mal. Então, basta nós olharmos para a obra de Kuyper, para a obra de Doivert, para nós entendermos que o neocalvinismo, com a sua ideia de cosmovisão cristã, não é incompatível com a doutrina da missão espiritual da igreja. Na verdade, nós podemos entender que é uma deturpação do neocalvinismo afirmar as implicações abrangentes da fé cristã em detrimento da missão espiritual da igreja. Como nós podemos então articular essa relação de uma forma mais explícita? Nós precisamos entender que a missão espiritual da igreja, ela impacta todas as áreas da vida sem que a igreja vá se imiscuir nos negócios civis do Estado. Vamos pensar, por exemplo, na Grande Comissão. O Senhor Jesus disse: "Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito." A grande comissão dada à igreja inclui o dever de ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. Os ministros do Evangelho, então, têm o dever de ensinar todo o desígnio de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Atos 20, 27. Além disso, a piedade cristã não pode esconder o seu impacto iluminador sobre o mundo. Jesus disse no Sermão do Monte: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, é próprio a missão da igreja ensinar a verdade. É próprio a missão da igreja ensinar aquilo que impacta todas as áreas da vida. É próprio a missão da igreja ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou. É próprio a missão da igreja iluminar com a sua presença o mundo à sua volta. Mas não é próprio a igreja interferir nos negócios que são pertencentes à vida civil, política e social. Sempre que a igreja procurou interferir nos assuntos do Estado, a igreja acabou abandonando a sua tarefa de fazer discípulos e ensiná-los. O Sean Michael Lucas, num livro sobre a história que deu origem à Igreja Presbiteriana da América, chamada PCA, ele mostra que as raízes, a porta de entrada do liberalismo teológico e de doutrinas heterodoxas na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América foi justamente a negação da missão espiritual e a afirmação de que a igreja tinha um papel moral, que cabia à igreja formar bons cidadãos, que cabia à igreja educar as nações, que cabia à igreja promover a erradicação da pobreza e assim por diante. Foi à medida que a igreja abraçou uma missão política, uma missão social, que a igreja foi paulatinamente e, na verdade, muito rapidamente, abandonando a sua missão espiritual, abandonando o seu compromisso com a ortodoxia, rejeitando as doutrinas bíblicas fundamentais.
E é justamente isso que nós precisamos ter o cuidado de evitar. Não articular nossa ação política de uma maneira que isso sacrifique a missão da igreja. Mas como nós podemos fazer isso? Como nós podemos abraçar as implicações abrangentes da cosmovisão cristã sem reduzir a igreja a uma sucursal do governo? Como nós podemos abraçar o cristianismo que impacta a vida como um todo, sem transformar o cristianismo, a igreja, numa organização humanitária, numa promotora de eventos culturais? Por outro lado, como nós vamos manter a doutrina da espiritualidade sem cair num pietismo individualista? Eu quero propor, então, como nosso terceiro ponto, uma maneira de articular a ação política cristã em harmonia com a missão espiritual da igreja a partir de 3 eixos. Nós precisamos pensar que a ação política cristã ela deve ter 3 eixos centrais de atuação. O primeiro vetor da ação política é o indivíduo. O segundo vetor da ação política, a igreja. E o terceiro vetor da ação política, as associações cristãs intermediárias. Então, o Dr. Nick Wilborn, um dos meus professores aqui, ele diz que, definida espiritualmente, a igreja deve se confinar às atividades espirituais e não deve se imiscuir em assuntos civis concernentes ao Estado, embora indivíduos da igreja se entrecruzarão com todas as esferas da vida, social e política. Ou seja, a igreja como instituição, a igreja visível, ela não se mete nos assuntos civis do Estado. Mas os cristãos, enquanto indivíduos, eles vão permear toda a vida social e política. O primeiro vetor de ação política que nós precisamos enfatizar, então, é a ação individual. E como é que os indivíduos atuam politicamente na sociedade? Como é que os indivíduos permeiam a sociedade com a sua influência cristã? A principal maneira de nós nos engajarmos na cultura como indivíduos é por meio da nossa vocação particular. Essa é uma doutrina que precisa ser redescoberta em nossos dias. A doutrina cristã das vocações, a doutrina bíblica das vocações. A doutrina de que Deus deu a cada indivíduo um lugar particular no mundo e que nós precisamos servir a Deus servindo aos homens nas nossas vocações específicas. O puritano William Perkins foi quem definiu vocação assim. Vocação é um tipo de vida que é voltado para a glória de Deus e para o bem comum. É voltado para promover a glória do Senhor Jesus e é voltada para promover essa glória servindo aos homens. Nós precisamos, então, voltar a entender a nossa vocação, voltar a entender o nosso lugar no mundo, redescobrir a doutrina das vocações, para então entendermos de que maneira nós podemos servir a sociedade, a cultura e a política. Médicos cristãos têm uma vocação específica e eles podem glorificar a Deus servindo aos homens nas suas vocações. Advogados cristãos, juristas cristãos podem servir a Deus servindo aos homens por meio da sua vocação. E o mesmo se aplica a todas as vocações. Todas as vocações legítimas glorificam a Deus e promovem o bem entre os homens e promovem um bem na sociedade. Lutero usou a metáfora das máscaras de Deus. Por meio das vocações humanas, que são essas máscaras, Deus se esconde enquanto ele faz o bem às pessoas. O padeiro faz o bem à humanidade quando ele assa o seu pão. O sapateiro faz um bem à humanidade quando ele vende o sapato por um preço justo. Essa doutrina protestante da vocação, ela precisa ser redescoberta se nós queremos fazer uma ação política que seja marcadamente cristã. Uma ação política que seja marcada não pela idolatria política, não pelo reducionismo que diz que tudo é política. A doutrina da vocação vai nos ajudar a saber como eu, particularmente, posso servir a Deus no serviço aos homens. Médicos, economistas cristãos, intelectuais cristãos precisam abraçar sua vocação como um meio de servir a Deus e de atuar na cultura, na sociedade e especificamente na esfera política. Nós estamos vivendo um período muito triste da história e da sociedade brasileira com as últimas notícias que nós tivemos e toda essa discussão e celeuma em torno do aborto. E às vezes as pessoas querem ouvir
querem dar suas opiniões em assuntos nos quais dominam. Eu não tenho a menor condição, por exemplo, de avaliar que tipo de risco de vida uma paciente corre que pode ou não justificar a interrupção da gravidez. Só quem pode avaliar isso de maneira correta, de maneira precisa, é um médico. E tanto melhor que ele seja um médico cristão que valorize a dignidade humana, que valorize a vida, que reconheça a autoridade de Deus sobre toda a criação e que reconheça que Deus é Senhor da medicina. Nós precisamos de médicos engajados na sua profissão, dispostos a servir a Deus e servir a sociedade por meio da sua vocação particular. Então, o primeiro vetor da ação política é o vetor da ação individual. E nós precisamos encorajar a ação cristã individual a partir da doutrina bíblica da vocação. Mas o segundo vetor da ação política é a igreja. Como é que a igreja atua politicamente? Bom, à luz de tudo que eu falei sobre a missão espiritual da igreja, deve ficar claro que eu não defendo, e eu acredito que os cristãos não devem defender, que a igreja visível atue politicamente, interferindo nos negócios do Estado, interferindo nos assuntos da vida civil. Existe nessas circunstâncias muito particulares a possibilidade de a igreja se dirigir ao Estado, se dirigir à vida política por meio de humilde petição. Isso é possível em determinadas circunstâncias. Mas como é que na sua vida ordinária, como é que no seu cotidiano, a igreja visível atua politicamente, por assim dizer? Eu quero defender que a voz política da igreja se resume a articular o senhorio de Cristo em conexão com a autoridade relativa de cada esfera. A voz política da igreja se resume a articular o senhorio absoluto de Cristo em conexão com a autoridade relativa de cada esfera. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a principal ação política da igreja é afirmar que Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a criação e particularmente sobre toda a igreja. Essa afirmação do senhorio absoluto de Cristo é, em certo sentido, algo revolucionário, porque todos os secularistas ao nosso redor afirmam que César é Senhor, mas a igreja afirma que Cristo é Senhor. Todos à nossa volta exaltam a vida política como sendo a última instância decisória, e nós afirmamos que Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor sobre a autoridade política e Ele vai julgar as nações como aquele que recebeu do Pai o cetro de justiça e equidade. A maior ação política da igreja é proclamar às nações: beijai o Filho para que não se irrite, pois em breve tempo se lhe acenderá a ira, e bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Mas a voz política da igreja não consiste apenas em afirmar o senhorio absoluto de Cristo, mas em afirmar esse senhorio em conexão com a autoridade relativa de cada esfera. Isso significa que cabe à igreja articular o seu próprio papel, a sua própria missão espiritual e, a partir disso, interagir com as demais esferas da vida, a família, as escolas, as associações, o Estado, de maneira a não quebrar esse princípio da soberania das esferas e da missão espiritual. Foi um famoso pastor presbiteriano na Escócia quem se dirigiu ao rei Tiago com as seguintes palavras: Senhor, eu devo lhe dizer que há dois reinos. O reino de Cristo, que é a igreja, de quem o rei Tiago VI é um súdito e de cujo reino ele não é um cabeça, nem um senhor, mas um membro. Na igreja, o poder civil é um súdito. Os atuantes, os detentores do poder civil são súditos na igreja, não são cabeça, não são senhores, são membros dela. Então, aqueles cristãos que estão envolvidos na vida política, que detenham cargos políticos, eles não têm autoridade na igreja, eles são membros e súditos, membros da igreja e súditos do Senhor Jesus Cristo. Então, a voz política da igreja consiste basicamente nisso, em articular o senhorio de Cristo em conexão com a autoridade relativa de cada esfera. Um outro aspecto dessa articulação política da igreja é que a igreja proclama a lei
e o Evangelho. A igreja proclama a vontade de Deus e a igreja proclama o meio de salvação para pecadores, e isso tem impactos políticos. Esse é o nosso segundo vetor de ação política. Em primeiro lugar, o indivíduo com sua vocação cristã. Em segundo lugar, a igreja articulando o senhorio absoluto de Cristo em conexão com a autoridade relativa das outras esferas, de cada esfera. Por fim, o nosso terceiro vetor de ação política são as associações cristãs. Nós não devemos nos contentar apenas com a ação política do indivíduo e com essa voz política limitada da igreja. Nós precisamos de associações cristãs que atuem na sociedade, ocupando espaços, ocupando essa distância entre o indivíduo e as instituições maiores, o Estado e a própria igreja. As associações cristãs ocupam espaços da vida social. Elas promovem o bem comum, elas promovem o florescimento humano. As associações enriquecem a vida pública, elas supervisionam o exercício do poder pelas demais esferas e elas vigiam impulsos autoritários. Não é à toa que os países onde há uma maior ênfase na liberdade, um maior respeito à liberdade dos indivíduos, são países onde há uma forte atuação associativa. O historiador do direito John Witt Jr., escrevendo sobre Abraham Kuyper e a sua visão do experimento americano, ele diz que essa era uma das características da América do Norte que Kuyper mais apreciava. A Kuyper apreciava e elogiava o experimento puritano na América do Norte como tendo dado origem a uma pluralidade social. Não o pluralismo de que nós falamos hoje, mas a diversidade associativa. John Witt diz o seguinte: a tradição americana de voluntarismo e fraternidade, escreveu Kuyper, conduziu a uma ampla proteção jurídica não apenas de igrejas e organizações religiosas, mas também de uma pluralidade de outras esferas sociais. Famílias, escolas, sindicatos, guildas, clubes, corporações e assim por diante. A formação e manutenção de cada esfera social depende da associação e atividade voluntárias de indivíduos particulares. As associações cristãs, então, são um importante vetor de ação política. A ação do indivíduo é importante. A ação da igreja tem o seu lugar. Mas se nós queremos aumentar a dimensão da presença cristã na nossa sociedade, nós precisamos de associações. E é por isso que nós estamos lançando a ARCAP hoje, nesse evento. A Associação Reformada de Ação Política não é a única associação cristã no Brasil. Há várias outras associações desempenhando trabalhos importantes e nós queremos atuar em parceria com todas elas. Nós queremos não centralizar, mas justamente promover um maior pluralismo social na nossa sociedade por meio de uma presença cristã organizada através de associações intermediárias. A ARCAP quer ser não apenas uma associação, mas até mesmo uma incubadora de outras associações. A ARCAP quer encorajar associações de médicos cristãos, associações de juristas cristãos. A ARCAP quer encorajar associações de acadêmicos cristãos, de professores universitários e pesquisadores cristãos. A ARCAP quer encorajar a visão cristã do mundo e da vida permeando toda a sociedade. Não a igreja sendo o vetor principal de ação política, mas os cristãos organizados por meio de organizações intermediárias. Esse terceiro vetor, ele é o vetor que concentra uma influência muito importante na sociedade, porque ele tem a capacidade de organizar, de articular as pessoas para, como disse o filósofo, o pensador João Althusius, para cultivar, conservar e promover a vida social. Nós precisamos de associações cristãs. Nós queremos que você conheça a ARCAP, que você considere se filiar à ARCAP, que você considere doar para a ARCAP, que você participe das nossas discussões, dos nossos debates, mas que você também seja um participante ativo, não apenas como um indivíduo na sociedade, mas promovendo o trabalho da nossa associação e de outras associações cristãs fiéis. Então, como nós podemos pensar sobre a ação política à luz da missão da igreja? Nós queremos promover a ação política sem que a igreja precise arregaçar as mangas para fazer um trabalho que não lhe pertence. Não cabe à igreja
promover a ação política e social, a não ser nesse papel limitado que eu acabei de descrever. Mas cabe aos indivíduos e associações cristãs promoverem este trabalho, promoverem esta atuação política na sociedade brasileira. Eu queria então encerrar com as palavras que seguem a leitura inicial que eu fiz da obra de John Gresham Machen. Machen se questionou: será que não existe um lugar de refúgio para aqueles que estão atordoados pelo conflito da sociedade? Esse lugar é a igreja. Não há refúgio do conflito, ele pergunta. Não há lugar de refrigério onde uma pessoa pode se preparar para a batalha da vida. Não há lugar onde 2 ou 3 possam reunir-se no nome de Jesus para se esquecerem por um momento de todas as coisas que dividem, nação de nação, raça de raça, para esquecerem o orgulho humano, as paixões da guerra, os problemas confusos do conflito industrial e para se unirem em gratidão transbordante aos pés da cruz. Se este lugar existe, então ele é a casa de Deus e o portão do céu. E do limiar desta casa sai um rio que renovará o mundo cansado. Nós queremos que a igreja de Cristo, a igreja visível, seja este rio, seja esta casa de onde sai um rio que renova o mundo cansado. A igreja não vai fazer ação política. A igreja vai ser essa casa de onde sai o rio. Mas os cristãos, individualmente e enquanto associações, associados entre si, eles vão permear o mundo cansado com a sua presença renovadora. Que Deus nos abençoe e nos ajude a articular de maneira bíblica a ação política e a missão espiritual da igreja. Muito obrigado.